Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia. Estamos aqui hoje para mais uma das nossas videoaulas. Nós estamos na semana de número 32. Hoje é a nossa aula de número 4. Então, observando aí, pessoal, no nosso calendário, hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. Aqui no calendário está em vermelho, porque hoje é comemorado o Dia do Funcionário Público. Mas esse dia que nós não teríamos aula, ele foi o quê? Ele foi transferido para a próxima segunda-feira, que será dia 1 do 11, 1 de outubro. Então, hoje nós vamos ter a nossa aula normalmente. Se você tem o hábito de realizar o registro das suas atividades no caderno, anote a data de hoje, 28 de outubro de 2021. Hoje é quinta-feira. Nossas atividades de hoje, pessoal, são de língua portuguesa. Elas estão no nosso livro Aprender Sempre, lá nas páginas 45 e 46. Na aula de hoje, vamos contemplar o descritor B12, que diz assim: estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. Então, na aula de hoje, lembram-se das classes de palavras? Então, nós vamos estar adequando o nosso resumo, corrigindo o nosso resumo, seguindo as regras de coerência, de coesão, seguindo a classe gramatical, observando a ortografia das palavras, certo? Que é a escrita correta das palavras. Então, vamos prestar muita atenção, certo? Então, já abre aí o seu livro, Aprender Sempre, nas páginas 45 e 46. Aqui na página 45, bem lá no meio da... No meio não, tá um pouquinho abaixo do meio da página, nós temos aí anotado aula, esse título, aula 10, revisando e editando os resumos. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas de equipe vão voltar ao resumo que vocês produziram e irão fazer a revisão do texto. Além disso, vocês irão digitá-los em um editor de texto, cuidando da apresentação final do resumo. O que quer dizer tudo isso, pessoal? Se nós estivéssemos realizando essa atividade lá na escola, então você ia se reunir com o seu grupo e vocês iam revisar o texto. E depois nós iríamos lá para o laboratório de informática para digitar esse texto. Então, como isso não será possível, você já fez o registro no seu caderno de língua portuguesa, então essa correção, essa edição, nós vamos fazer no caderno de língua portuguesa, certo? Então, aqui nós temos no tópico 1 e no tópico 2, informações que seriam importantes se nós fôssemos o quê? Digitar o texto. Eu vou ler aqui o que diz no tópico 1, revisão. Revisar um texto é muito importante para garantir que, de fato, as ideias foram expressas de forma clara e objetiva, principalmente em um texto como resumo, que será utilizado como forma de estudo, certo? Então, revisar o texto é importante para saber todas as informações importantes estão ali dentro do texto, porque este texto que nós produzimos aqui na videoaula, nós estaremos utilizando ele na próxima sequência didática, certo? Porque ele traz informações muito importantes sobre alimentação. Então, nós vamos estudar esse texto para poder utilizar na próxima sequência didática, certo? Então, é importante que ele esteja completo, que ele tenha todas as informações, tudo bem? Então, prestem muita atenção na aula de hoje. Aqui no ponto número 2, são algumas dicas se vocês fossem digitar o texto. Como nós não vamos digitar, então a professora Juscelia nem vai ler. Aí depois veja alguns exemplos de edição. Então, se você estivesse digitando no computador e
Quisesse colocar uma palavra em destaque, você poderia colocar a palavra em negrito, que é colocar assim mais forte. Você poderia sublinhar a palavra, poderia colocar de uma cor diferente, ou poderia colocar em um tamanho maior, certo? Então, essas são as formas que nós podemos, utilizando o computador, utilizando o editor de texto, que no caso é o Word, né, que é o programa que nós usamos para digitação de textos, o que a gente poderia fazer para deixar o nosso texto em destaque. E depois que nós fizermos, né, no caso, nós vamos fazer a revisão do texto que está no caderno, que você fez na aula de ontem, certo? Então, depois que nós fizermos essa revisão, a gente vai fazer uma avaliação. Como assim, professora? Nós vamos fazer uma prova? Não. Tem uma tabelinha aí que está na página 46 que nós vamos responder. E essa tabelinha é sobre o que aprendi fazendo um resumo a partir de um texto informativo. Nós vamos preencher juntos. Mas antes disso, eu quero que você agora pegue lá o seu caderno de língua portuguesa, onde você registrou o seu texto. Você se lembra que você registrou na última aula? Então, eu vou ler o meu, que eu já corrigi tudo, e eu quero que você observe aí na sua casa se o seu texto que você escreveu está exatamente igual ao meu que está aqui na videoaula, certo? Porque olha o que nós fizemos. No primeiro resumo tinha 4 parágrafos, e agora tem 1, 2, 3 parágrafos. Olha só, nós conseguimos reduzir tanto texto, resumir tanto texto, que ele ficou em apenas 3 parágrafos. Então, você aí na sua casa tem que ler o texto que está no seu caderno e fazer a revisão. Por isso, eu deixei em destaque, fazer a revisão do texto no caderno. Vou fazer a leitura e vocês pausem o vídeo para fazer a correção no seu caderno. Óleos, gorduras, sal e açúcar. Óleos, gorduras, sal e açúcar devem ser utilizados in natura ou minimamente processados. Eles contribuem para tornar as refeições mais saborosas, mas devem ser utilizados com moderação na preparação dos alimentos, para temperar e cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias. Preparações culinárias são receitas, tá bom? Os óleos vegetais, como os de soja, milho, girassol ou oliva, gorduras, como a manteiga e a gordura de coco, sal e açúcar, são produtos alimentícios fabricados pela indústria. Pode pausar aí o seu vídeo. Óleos ou gorduras são utilizados para cozinhar, refogar, fritar alimentos e na preparação de caldos, sopas e saladas. O sal é usado como tempero, sendo também adicionado às massas e às conservas de legumes. O açúcar é utilizado na preparação de doces, bolos e tortas. Eles não substituem alimentos in natura ou minimamente processados, certo? Então, façam a revisão do texto aí no seu caderno. Se você realizou a revisão do texto, você corrigiu, deixou o seu texto assim, certinho, nota 10. Então, a gente vai relembrar agora o passo a passo para resumir um texto. E aí, nós vamos ver se nós fizemos os 6 passos. Passo número 1, fazer a leitura global do texto. Nós já lemos o texto várias vezes. Número 2, grifar as partes que considerar mais importantes. Nós também já grifamos todas as partes importantes do texto. Número 3, escrever as ideias centrais de cada parágrafo. Isso nós também já fizemos. Número 4, iniciar a produção do resumo, reunindo as anotações de cada parágrafo.
Nós já fizemos esse resumo e anotamos, primeiro nós anotamos o quê? A ideia principal de cada parágrafo. Depois, aqui no número 5, ler o resumo para fazer as adequações necessárias para garantir a coerência e a coesão do texto. Nós também lemos na aula passada, lemos na aula de hoje e corrigimos. E o número 6, reler o resumo pronto para ter certeza de que um outro leitor consegue compreender o assunto tratado no texto. Nós já fizemos essa leitura hoje. Mas é claro que você aí na sua casa pode pedir para um outro adulto ou até mesmo uma outra criança aí da sua casa ler o seu texto e ver se eles vão conseguir entender direitinho sobre o que está falando, certo? Agora nós vamos responder esta tabela de autoavaliação da produção de resumo, que está aí na página 46 do seu livro, certo? Então, vamos colocar o X se sim, ou vamos colocar o X se não, ou se for às vezes, certo? Então, como nós fizemos todo o passo a passo aqui na videoaula, então vocês vão, claro, preencher a tabela junto comigo. Primeiro ponto, li e compreendi o texto escolhido? Sim, nós conseguimos compreender o texto. Foram tantas aulas fazendo a leitura que nós entendemos, né, sobre qual assunto, sobre a finalidade desse texto, por que ele foi escrito. Consegui compreender o assunto central de cada parágrafo? Sim, nós conseguimos, porque nós fizemos lá a anotação do resumo de cada parágrafo, lá na aula número 8, vocês se lembram? Então nós conseguimos encontrar a ideia principal de cada parágrafo. Próximo ponto. Usei minhas próprias palavras para resumir o texto? Sim, a professora Juscelia escreveu várias partes do texto usando as minhas palavras. Se você tivesse feito aí na sua casa sozinho, você também teria usado as suas palavras. Mais um ponto. Utilizei a pontuação adequada para esse gênero? Sim, nós usamos na maior parte do texto, no final das frases, ponto final, porque não haviam questionamentos, né? Havia o quê? Apenas era um texto afirmativo, afirmações. Mais um pontinho. O resumo ficou claro? Sim, o nosso texto ficou muito claro, muito fácil para entender sobre o assunto. E o último tópico, contribuir para o trabalho do grupo? Bom, esta aqui vocês vão responder aí na sua casa. Lembrando que o nosso grupo sou eu, professora Juscelia, e os alunos que estão participando das videoaulas. E aí, você contribuiu para o trabalho? Você registrou tudo direitinho aí no seu caderno? Seguiu o passo a passo do resumo, da construção do resumo? Aí você vai responder. Se for sim, você vai marcar o X nesta coluna. Se for não, nesta coluna. E às vezes, nesta coluna, certo? E essa foi nossa aula de hoje. Amanhã estaremos aqui para a nossa última aula da semana, certo? Então, eu espero vocês amanhã para a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!